Os ingredientes de um impeachment são crime de responsabilidade, crise econômica, crise política e povo na rua. Vamos falar do primeiro aqui, porque na CPI do 8 de janeiro saíram dados de que sim, temos aqui as provas, o governo foi avisado repetidamente de que os manifestantes iam ter atos violentos e de invasão e de depredação, e o governo sabia e não fez nada. O que configura crime de responsabilidade? A questão é de quem, como vai ser feito isso, vamos lá. E falando de povo na rua, domingo, agora, dia 4, às 10 horas da manhã, vai ter manifestação na Paulista. Eu vou estar lá, o pessoal do Novo vai estar lá, tem várias outras organizações que vão estar lá também em defesa do mandato do Deltan, que foi cassado de maneira completamente cachorra, contra a corrupção, contra a censura que está acontecendo, contra o abuso de autoridade. Vamos também estar coletando assinaturas para o abaixo-assinado a favor da CPI do abuso de autoridade. Já tem mais de 500 mil de assinaturas, a gente quer coletar ainda mais. Faltam poucos deputados para conseguir as assinaturas para a instalação dessa CPI, então precisamos de deputados corajosos aí que estão de fato interessados em ir atrás do STF, não vão ficar se cagando de medo. E você está convidado a participar. Também tem manifestações por todo o Brasil. Se você quiser mais dados disso, você pode acompanhar o meu perfil do Instagram ou do Ideias Radicais, a gente tá postando as coisas lá. É só procurar Ideias Radicais ou Rafael Ideias Radicais, vocês acham os perfis. Isto posto, o MBL tá... O MBL já cancelou, já não vai, tá? Então não tem mais essa desculpa. Só pra deixar isso fora. Isso posto, indo à CPI do 8 de janeiro. Saíram os dados que o governo sabia sim. E é grave. E é grave porque não envolve só o general Gonçalves Dias, que é o cara que era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante as invasões, mas envolve também todas as pessoas ao redor dele que deviam ter feito perguntas e, se não fizeram, também podem ser enquadradas por crime. O que envolve, inclusive, o STF aqui. Tem perguntas que precisam ser feitas. O que aconteceu? Teve as invasões e tudo mais, e todo mundo que tem 2 neurônios junto olhou e falou: mano, mas não é possível que o pessoal não sabia. Eles sabiam e deixaram. Isso aqui é conveniente pro governo, eles sabiam e deixaram acontecer. Pois bem, não teve investigação depois, o governo fez um grande esforço para não investigar, para não ir atrás, o que é extremamente suspeito. Porque assim, se o governo tivesse convicto que eles estavam super limpos na história e foi só o bolsonarismo golpista que foi lá, invadiu e tentou fazer um golpe de Estado, por que não investigar? Muito tempo depois foi vazado numa fatídica quarta-feira um vídeo que mostrava o general Gonçalves Dias recebendo os manifestantes dentro do palácio, dando água, abrindo porta. Vídeos que mostravam a segurança indo embora e deixando os caras entrarem. O que ergueu certas questões. Vale lembrar, não tinha ainda nem esfriado as cinzas ou as coisas que foram depositadas no gabinete do Alexandre de Moraes, ainda estavam quentinhas. O Alexandre de Moraes já tinha afastado o Ibanez, governador do Distrito Federal, de ofício. Acabou, afastou. E mandado prender o Torres. E mais nada. Aí saem essas imagens que mostram o ministro lá, puta crise no governo, demitiram ele. Não foi preso, nada. Ele não. Ele tudo bem, intocável. E ainda bem que logo depois teve a CPI para fazer perguntas, porque se não fosse ela, nenhuma pergunta teria sido feita, nada teria sido investigado. E na época eu lembro que eu falei, gente, olha, isso aqui é um negócio que implica o Lula de qualquer maneira, cara. Porque assim, se você sabia, você é culpado. Se você não sabia, é porque você não foi atrás e você é culpado. Não tem explicação aqui. Agora, aos detalhes. Isso aqui, tô pegando da thread do Ivanildo III, meu comunista favorito. Mentira, ele é do SFL. Mas meu comunista favorito, que colocou aqui todas as comunicações, datas e horas da ABIN. Dia 6 de janeiro, 2 dias antes, 19h40. A lembrar, a invasão aconteceu 8 de janeiro, em torno das 3 e 4 horas da tarde. 6 de janeiro, quase 48 horas antes. A ABIN envia relatório ao general Gonçalves Dias, chefe de Gabinete de Segurança Institucional, afirmando que caravanas estavam se deslocando até o Distrito Federal com intenção manifesta de invadir o Congresso. Ele teve 48 horas de aviso. Pergunta, que se eu fosse um deputado estivesse ali na CPI, chamo o Gonçalves Dias e falo a pergunta. Ou chamo qualquer e falo, qual é o tempo de resposta da Guarda Nacional? Da Guarda aqui de Brasília para se chamada ir lá? Quantas horas? Porque nem
fodendo que é mais do que 48 horas. Você teve 2 dias de aviso de que ia acontecer. Pergunta: a informação foi repassada a alguém? Ou não? Cadê as comunicações? Tem uma conversa dele com o Lula? Tem uma conversa dele com o ministro da Justiça? A quem mais foi enviado? Quem mais sabia disso aqui? Dia 7 de janeiro de manhã, a BIM informa ao general Gonçalves Dias que 18 ônibus estavam chegando em Brasília. Agentes de inteligência ainda dizem que convocações para ações violentas e invasão de prédios públicos se mantêm. Foi avisado de novo. 7/1, final da tarde, dia anterior. Mesmo com todos os alertas da BIM, o Gabinete de Segurança Institucional dispensa o reforço no batalhão da Guarda Presidencial. Atitude que fará com que o Palácio do Planalto seja desguarnecido no dia seguinte. Então, cerca de 24 horas antes, o GSI deu a ordem para que estivesse vazio. Perguntas. Em quem passou essa ordem? Ninguém perguntou? O Lula sabia? O Ministério da Justiça, Flávio Dino, sabia? Com base em quê? O que está acontecendo aqui? Ninguém perguntou nada? E outras perguntas assim, não, mas é que eu não passei isso pro Lula. Pera. Você recebeu uma ameaça clara e direta de invasão do Congresso e do Parlamento, do Palácio do Planalto, e não repassou pro presidente. Não, por quê? Ele te orientou a não fazer isso? Ou você só achou que não seria legal? E depois que aconteceu, isso aqui que é o interessante, porque assim, você pode dizer até que antes, não sei, mas depois. Qualquer chefe, líder, CEO, qualquer coisa, depois que uma merda dessas acontece, tem que chamar todo mundo envolvido e falar qual foi? O que aconteceu? Teve essa invasão, depredaram tudo, quebraram tudo, estavam na antessala da presidência e tudo mais. Ministro, me explique o que aconteceu. Você sabia? Você não sabia? Você tinha informação? Tinha. Não me deu por quê. Se você, como um líder de qualquer organização, de qualquer empresa, foda-se, se você de qualquer coisa, dá um negócio desse e você não pergunta depois, um erro repetido é uma decisão. Eu gosto desse ditado. Um erro repetido é uma decisão. Você escolheu alguma coisa. Você decidiu não saber. Se você decidiu não saber, se você decidiu não erguer informações sobre isso e não esclarecer, você está diante de um crime, de uma situação grave, optando por não ir atrás do que aconteceu. Isso é crime de responsabilidade. Isso é crime de responsabilidade. Não interessa, você está se recusando a investigar o negócio. Você está se recusando a ir atrás. Flávio Dino, você ligou para o GSI e perguntou qual foi, me explica? Não. Então, diante do que você está dizendo que é um ataque ao Estado de Direito brasileiro e tudo mais, você optou por fazer nada. Crime de responsabilidade. Impeachment. Acabou. Me prove que você fez alguma coisa. Me prove que tem reuniões, comunicações que você foi atrás. Não consegue provar nada. Então é porque você cagou pro assunto. Impeachment. E se foi? Perguntou pro cara. O que aconteceu? Ele falou, nada, tava tudo certo, não tinha nenhuma informação. Você só confiou nele. Você só confiou nele. Você não... Flávio Dino, você não recebeu alertas da BIM também? Você não tava sabendo, não? Eu não tava sabendo, não. Não tava sabendo, tá bom. 8 de janeiro de 2023, 10 horas da manhã. Em torno de 5 horas antes da invasão. A BIM alerta a todas as autoridades que ainda existem convocações e incitações para deslocamento até a esplanada dos ministérios, ocupações de prédios e públicos e ações violentas. Todas as autoridades foram comunicadas. Flávio Dino, vem aqui, presta depoimento. Você foi informado às 10 horas da manhã de 8 de janeiro, 5 a 6 horas antes das invasões, de que ia acontecer. E digamos que você me disse aí, né, que ele disse que depois do ato eu conversei com o GSI sim, e ele falou que não sabia de nada. Você sabia. Você sabia que todas as autoridades tinham sido notificadas, você sabia que ele tinha sido notificado também. Porque você tinha notificação de que isso ia acontecer. Diante do fato óbvio de que um ministro mentiu na sua cara de que ele não sabia o que ia acontecer, o que você fez? Você falou com o Lula? Você falou com o STF? Você falou com o Ministério Público? Você falou com alguém? O que você fez
quando você constatou que o ministro responsável pela segurança mentiu na sua cara. Nada. Crime de responsabilidade, prevaricação. Impeachment. Lula! Vem aqui. Você sabia? Logo depois... Tá claro aqui que todo mundo foi notificado. Tá claro aqui que todo mundo estava informado. O seu ministro do GSI e o seu ministro da Justiça sabiam. E você sabe que eles mentiram pra você. No mínimo. Tendo a mais interpretação caridosa do universo. Você não sabia, você é uma vítima nesse processo todo. Você sabia que os seus 2 ministros mentiram na cara dura pra você, porque você também teve as informações, e você manteve os 2. Você, então, portanto, acobertou 2 ministros prevaricadores. Portanto, na opção de não esclarecer os fatos que aconteceram. De não responsabilizar pessoas. É crime de responsabilidade. Tchau. Impeachment. Então, na interpretação mais caridosa dos fatos, e aqui eu tô dizendo mais caridoso, mas vamos usar português claro. Digamos que você é um trouxa intergaláctico que acha que o Lula ainda é uma pessoa bem intencionada e tudo mais. Mesmo nesse cenário, ele escolheu não saber. A melhor hipótese que existe é ele escolheu não saber e não investigar e não ir atrás. Que prevaricação. Não tem, cara, não tem o que fugir. E calma que fica pior, gente. 8 de janeiro, 15 horas. General Henrique Dutra, chefe do Comando Militar do Planalto, resolve ignorar o GSI, então ele resolve ignorar as ordens do ministro, e envia 133 homens ao Planalto. Pouca gente. Talvez era o que ele tinha disponível. Uma pergunta boa, por que 133? Era quem você tinha? Era quem estava lá à disposição? Falou, todas as mãos vão para lá. Ok, aí eu entenderia, mas... Só depois que tudo estava acontecendo que o Gonçalves Dias chama o reforço, quando já é tarde. 15h30, 30 minutos depois do fato. PM do Distrito Federal tenta conter os manifestantes, mas é encurralada. Entre 15h30 e 16 horas, manifestantes invadem o Palácio do Planalto e o Supremo ao mesmo tempo. 16h30, o vídeo do Gonçalves Dias abrindo a porta para os manifestantes. Então ele estava dentro. Estava sabendo o que estava acontecendo. Essa é a cronologia dos fatos. Não tem como você ter uma interpretação aqui onde, no mínimo, alguma coisa diferente de 2 ministros caem. O ministro de Gonçalves Dias já caiu, mas o Flávio Dino também tem que responder. Ele foi notificado pela BIM. E ele tem a responsabilidade de ter detectado uma coisa tão simples quanto uma mentira óbvia de que o Gonçalves Dias não sabia, porque ele sabia. Ele e o Flávio Dino sabiam. Ele tinha essa informação. Fora isso, nós temos todo o acobertamento depois. Vídeos foram escondidos. É aí que trago o STF, que eu falei, o STF tá lá atrás. Eu falei, lá atrás o STF tá envolvido. Pois bem, o STF requisitou todas as imagens. O STF requisitou todas as imagens, porque eles prenderam uma galera e estão indiciando uma galera por crimes extremamente graves. Eles revisaram essas imagens para indiciar essas pessoas. Não viram as imagens? Porque teve uma investigação. Não viram as imagens do Palácio do Planalto que mostravam o ministro recebendo os manifestantes? Ou não foram enviadas e não notaram que faltavam imagens? Que seria relativamente fácil notar. Ministro, cadê as imagens do Palácio do Planalto nesses horários aqui? Não tá aqui. Ah, a câmera pifou. O Alexandre de Moraes afastou um governador e mandou prender o Torres. É pra eu acreditar que ele que canetou 2 caras pro limbo, ouviu do Gonçalves Dias, perdi, sei lá, e falou, tá bom. É pra eu achar que essa foi a resposta do Alexandre de Moraes? É uma pergunta. Se ele tinha as imagens e viu, protegeu. Se ele não tinha, tinha que ter perguntado. Se perguntou e o Gonçalves deu uma desviada e ele só acreditou nisso baseado em nada, é incoerente com as outras ações dele. Seria legal uma CPI de abuso de autoridade pra perguntar esse tipo de coisa também. O que leva a uma outra pergunta também, que é assim, se o STF investigou tudo, eles não investigaram quem sabia? Porque agora estão saindo esses dados. A ABIN fez todas essas notificações. O STF investigou, mandou prender gente, mandou afastar o governador, tá indiciando um monte de gente agora.
Não investigou para saber se o ministro sabia ou não? Por quê? Por que eles optaram, então, se eles não investigaram, se eles não perguntaram, se eles não têm dados aí, acesso a esses dados, por que não ocorreu a eles perguntar? Por que não ocorreu? Porque se eles estão fazendo isso tudo porque eles resolveram na cabeça dele, por que eles não resolveram na cabeça deles também? Consultar se os ministros também sabiam do que estava acontecendo ou não, ou se o Lula... Por que essa escolha, então, de não saber? E se investigaram, e se tinham uma informação, e se sabiam que o Flávio Dino e o Gonçalves Dias estavam informados previamente e nada fizeram, por que após mandar afastar um governador e prender o Torres, nada fizeram sobre os 2 ministros? Essas são as perguntas que precisam ser feitas ao longo dos próximos dias e semanas nessa CPI. Essas perguntas que vocês, população, precisam saber que precisam ser feitas, porque se elas não forem feitas é esquisito. E para vocês verem as respostas caso elas sejam feitas e julgarem por vocês mesmos. Agora, o que está se desenhando aqui é que eles sabiam e deixaram acontecer. E a investigação após ou escolheu não ver, ou viu e fingiu que não viu. A questão é o que exatamente aconteceu. Ou eu tô errado e é só uma puta coincidência e, poxa, né, que tristeza. Isso aqui foi tudo um mal entendido gigantesco. Pode ser também. Por esse vídeo é isso.